acontece? Então, diretamente proporcionais, tá? Existe um termo constante entre duas grandezas físicas com significado. Inversamente proporcionais, existe uma proporção entre as grandezas físicas de aplicação aí. Porém, a razão entre duas grandezas gera uma constante se as duas grandezas forem diretamente proporcionais. O produto entre duas grandezas gera uma razão se forem inversamente proporcionais. Tá? Então, o que acontece? Deixa eu abrir aqui um documento. Tá? Olha aqui o que eu tenho aqui no documentozinho. Tá? Razão em proporção e porcentagem. Tá? Isso aqui está descrito naquela aula que eu indiquei para vocês, aula 4. Tá? O que acontece? Ó? Eu tenho razão. Chama-se razão a relação entre duas grandezas, expressas na mesma unidade ou não. Tá? A razão pode ter dimensão, velocidade, metros por segundo, quilômetros por hora, ou adimensional, quando eu divido coisas do mesmo tipo. Tá? A razão é A sobre B. Como é que eu leio isso? A está para B. Tá bom? É regra do... Quando eu falar de vez em quando a regra do está para, quer dizer que uma está para outra. A está para B. Gente, essa ordem em que eu falo é importante. Tá? Então, quando eu falo a razão de A para B, A está para B, estou dizendo que A está em cima e B está embaixo. A razão de B para A, B está em cima, A está embaixo. Então, quando eu estiver falando em razão e o primeiro nome vai em cima, o segundo nome vai embaixo. Tá bom? Tá? Quem está para quem? A está para B? A em cima, B embaixo. Tá bom? Proporção. Tá? Existe uma proporção. Aqui a ideia da proporção é a mesma coisa que eu tenho lá em frações equivalentes, tá? Frações equivalentes. A proporção só A está para B, assim como C está para D. Tá? A está para B, assim como C para D. Isso porque existe uma proporção entre eles. E a multiplicação em x entre eles tem que ser uma igualdade. Tá bom? E aí você pode ter questões de escalas, de densidade e tudo mais. Né? E tudo mais. Vou trazer alguns exercícios sobre escala, densidades, tá bom? Grandezas diretamente proporcionais, tá? Quando duas grandezas são diretamente proporcionais, tá? É que eu falei ali, ó. A divisão delas gera uma constante, tá? Quando são inversamente proporcionais, a multiplicação entre elas gera uma constante. E eu não quero que vocês se fixem a isso, tá? Eu quero que vocês prestem atenção mais nessa situação aqui, ó. Que a proporção é uma igualdade entre, aspas, frações, tá? Não é uma fração, tá? Não deixa de ser uma divisão, claro. Só que é uma divisão com significado. Eu tenho grandezas sendo divididas, não apenas números. Ah, 2 dividido por 4. Não. Esse 2 representa uma grandeza física e esse 4 representa uma grandeza física. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês como é que eu observo essa divisão, essa multiplicação ali. Tá bom? Tudo bem? Certo? Tudo bem. Tudo bem. Gente, porcentagem. Tá? O que significa porcentagem? Porcento. Por. Porcento. Por. A palavra por. A palavra por na matemática quer dizer divisão. Exatamente. Divisão por quanto? Por 100.
igual a Beatriz disse. Tá? Então, eu quero, por exemplo, 20% de 200. 20%. 20 dividido por 100 de 200. 20 dividido por 100. Esse D indica multiplicação. Tá? Então, 20% de 100 é 20 dividido por 100 vezes 100. Tá? Que vai dar o próprio 20. Então, eu consigo fazer essa manipulação. Ah, professor, mas eu tenho uma parte dela. Tudo bem, a porcentagem ela segue proporcional. Por isso que quando ele fala sobre razão e proporção, ele também fala de porcentagem. Tá bom? Consequentemente, ele está falando também de equações do primeiro grau. Tá bom? Certo? Depois esse material aqui eu posso disponibilizar para vocês, tá? Fiquem tranquilos aí. Vamos lá voltar para o outro material. Quando você olha para o Enem, tá? Quando você olha para o Enem aí, eu fiz um levantamento de... Isso aqui só em aplicações oficiais, tá? Sim, Kailane, eu tô sim, Kailane. É que de vez em quando vocês caem, então eu gravo a aula para depois você disponibilizar, tá? Beleza. Então, ó, eu dei uma olhada no Enem 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, tá? Os últimos 5 anos. De 2020 não caiu proporção ainda, tá? Por questões óbvias, né? Então, em 2019, 11 questões das 45. 2018, 13 questões das 45. 2017, 6 questões das 45. 2016, 13 questões das 45. Então, assim, ó, é um tema recorrente que pode chegar a quase 30% de matemática. Só razão, proporção e porcentagem. Lembrando que quando ele fala disso, ele está falando de densidade, escala, porcentagem, fazer o cálculo de porcentagem, acréscimo, decréscimo, aumentar, diminuir, tá? Verificar partes, fazer relações entre duas grandezas, tá? E não só na matemática, tá? Grandezas, a ideia de grandezas você pode encontrar também, por exemplo, em geografia. Ele pode te dar um gráfico. Tá? Ele pode te dar um gráfico sobre população, por exemplo. Você precisa dela para poder fazer a interpretação. Tá? Então ela não está isolada na matemática. Tá? Ela está em várias outras matérias aí. Mas ó, é um tema recorrente? Muito recorrente. Tá? Gente, isso aqui eu fiz o levantamento só dos vestibulares do Enem oficial. Se eu fizer o levantamento de Libras, da prova aplicada na penitenciária, né? Aquelas casas especiais, segunda aplicação, aplicação extra, esses números aumentam, tá? E aumentam muito. Tá? Aumentam muito. Porque é um tema recorrente, ó. Eu vou responder aqui algumas questões sobre razão e proporção de 2019. Tá? Eu separei só 5 questões por hoje. Tá? Por quê? Vocês tiveram acesso aos vídeos, de repente vocês tentaram fazer alguma coisa, não tiveram clareza, eu faço alguns aqui, vocês têm uma orientação, uma ideia, a ideia é que vocês voltem lá e na semana que vem nós continuamos, resolvemos mais exercícios desses, tá? Então aqui, ó. Primeiro, observação. Olha o tamanho dessa questão. Olha o tamanho dessa questão. Olha o tamanho dessa questão. Aqui tranquilo, tá? Mas ele me dá 3 informações. Pulava. Então, Mafê, nós estamos falando aqui de questões de proporção, né? Então são conteúdos fáceis, então pular não é um bom negócio. Tá? Pular não é um bom negócio. Tá? Então a ideia aí,
o ideal para mim seria resolver. Uma vez que, ao errar uma questão dessa, eu estaria jogando fora uma questão fácil. Tá? Sem necessidade. Então é bem complicado, né? Então, gente, é assim. Eu tenho que tomar cuidado com a leitura e interpretação, principalmente quando ele fizer levantar temas de que tipo? De porcentagem, tá? Quando ele levantar questões de porcentagem, ele vai querer cruzar informações aí, tá? Vai querer cruzar informações para que eu me confunda um pouquinho mais aí, tá? Já que é uma questão tão simples, então ele tem que prejudicar você, aspas, prejudicar você de uma certa forma, tá? Não pode nem errar. Basicamente é isso, Guilherme. A chance de você errar é muito grande. Apesar que mesmo umas questões de proporcionalidade, tem umas questões que são classificadas como difíceis, tá? Tem algumas que são classificadas como difíceis. Tá? Então vamos para o seguinte, ó. Essa questão ela caiu em 2019, mais conhecida como ano passado também, tá? Olha o que acontece. O álcool é um depressor do sistema nervoso. Gente, eu vou ler pausadamente, tá? Mas é claro, pausadamente o negócio não vai dar muito certo, tá? O álcool é um depressor do sistema nervoso central e age diretamente em diversos órgãos. Fato. A concentração de álcool no sangue eu manjo muito pouco de biologia e química, tá? Eu manjo muito pouco de biologia e química. Só que, quando eu vejo a palavra concentração, sempre, ele vai relacionar a quantidade de alguma coisa com alguma coisa. Fato. Toda vez que eu vejo a palavra concentração numa questão, ele vai relacionar quantidades. Então eu tenho que ficar esperto nisso. De alguma forma, ele vai me dar alguma informação sobre misturas. Tá? Como eu sei que essa questão é de proporcionalidade, ele vai me dar alguma informação de proporção. Mas concentração me leva a misturas, tá? E misturas, normalmente, existe uma quantidade de cada material. É assim que eu penso uma questão quando eu vejo a palavra concentração, tá? A concentração de álcool no sangue pode ser entendida como a razão. Palavra totalmente explícita, tá? Como a razão. Entre a quantidade de álcool, e o volume de sangue. Beleza? Presente no organismo do indivíduo. Olha que interessante. Ele fala para mim sobre razão. Sobre razão. Então é alguma coisa sobre alguma coisa. O primeiro nome vai em cima, o segundo nome vai embaixo. Quem apareceu primeiro? Quantidade de álcool. Quem apareceu depois? Volume de sangue. Tudo bem? Essa é a ideia da construção? Tá? Tudo bem essa ideia da construção? Ele falou razão, me disse quantidade de álcool, volume de sangue, então o nome que vem primeiro vai em cima, o nome que vem segundo vai embaixo. Tudo bem? Sim? Beleza, então vamos lá. Aí, já tenho essa informação.
Então, a minha leitura aqui para frente vai ter que ter algum cuidado nesses parâmetros, tá? Então, ó, ele fala sobre Q, então aqui é Q dividido por volume de sangue, que ele não me dá nenhuma informação, tá bom? Em geral, considera-se que esse volume, que volume? De sangue. Que esse volume, mesma cor, tá vendo? Corresponda ao valor numérico dado por 8% da massa corporal M. Então, já posso trocar volume de sangue por 8% de M? Posso? O volume de sangue é 8% de M. Ele me deu essa informação, ele falou isso para mim, tá? Medido em quilogramas, tá? Aí, continuando. De acordo com a Associação Médica Americana, uma concentração alcoólica superior O que quer dizer superior? Maior. Maior que, tá? Maior. Se é maior, eu tenho que ter um sinal de maior. Tá? Superior a 0,4 gramas por litro. Gramas por litro. Ó. Gramas por litro. Gramas por litro. Olhe a informação verde. Está em gramas? Sim. Olha a informação rosa. Está em litro? Sim. Então, eu não preciso me preocupar com unidades de medida. Tá? Vou direto para a razão. Então, essa razão aqui tem que ser desta informação. Está sendo gravada, tá, Thaís? Você pode rever aí, tudo bem? Tá? Então, esse Q tem que ser 8% de M maior que 0,4. Tá? Aí ele pergunta, ó. A expressão relacionando Q e M, que representa a concentração alcoólica prejudicial, ou seja, maior que 0,4. Tá? Prejudicial, maior que o 0,4. Tá? Porque ele não pode ir maior, ó. Tá? Trazer prejuízos à saúde do indivíduo. Então, para mim, vale essa equação aqui, que nós fomos montando ao longo do tempo. Só que eu tenho que trocar esse 0,8% aqui, ó. Quanto que é 8%? Vamos fazer um parênteses aqui. Tá? 8%. 8%. 8%. 0,08. Tá? 0,08. Tá? Então, a equação que resolveria esse problema é essa. A quantidade de álcool no organismo, Q, dividido pelo volume, que é 8% de M, que é a massa corpórea.
Para ser prejudicial, isso tem que ser maior que 0,4. Que, dividido por 0,08, maior que 0,4. Resposta E. Resposta E. Tudo bem? Tá? Um texto longo, cansativo, tá? Com certeza ele é cansativo, sim. Dependendo do lugar que ela vier na sua prova, mais cansativa ainda. Porém, fácil, tá? Não é uma questão difícil, tá? Eu preciso fazer alguma leitura, fazer algumas pausas, né? Nos pontos, nas vírgulas, tá? E trazendo o quê? As informações que ele me dá, tá bom? Na leitura, alguém sentiu alguma dificuldade aí nessa situação? Se alguma dificuldade, onde que foi? Muito interpretativa, ela é bem de interpretação, ele vai te dando peças de quebra-cabeça, você vai lendo, tem que ir montando isso daí, tá? E eu acho que a palavra mais importante aí, a parte mais importante é quando ele fala para você que é uma razão entre o álcool e a quantidade de volumes. Por quê? Porque se você olhar a alternativa, ele inverte, ó. Olha a D. Olha o que ele faz na D. Ele inverte. Então, se você inverter a razão, você acerta, né? Você tem uma resposta. Trincando de dor de cabeça, exatamente. Tá? A alternativa D, ó, é se você olhou a razão e inverteu, você assinala D. Né? Então você perde a questão aí, tá? Eu não vejo a questão como uma questão difícil, tá? É uma questão fácil. Então, é uma questão fácil porque a leitura te leva à construção da equação, tá? Então você precisa fazer a leitura aí. Não precisa de muitas contas, não, tá? Tudo bem? Exatamente. Tem duas respostas invertidas, desconfie. E aqui, ó, e ele inverte o 04 e o 08 também de lugar, ó. Né? Ele inverte o 08 e 04. Tá? Claro que se você lembrar que 8% é 0,08, você já elimina a A, B e a C. Né? Então aí a confusão é isso. Né? Pô, professor, 8% eu sei que é 0,08. Então você já eliminou a B e a C. Tá vendo? Ó. Já eliminou a B e a C. Tá? Só com essa informaçãozinha aqui, ó. 8% é 0,08. Tá? Já eliminou aí a B e C. Então aí fica na... Ele te leva a leitura de uma razão. Né? Então se você sabe a porcentagem, mas não sabe o que quer dizer a razão disso para aquilo, você inverte e erra. Tá? Então dá para aumentar as minhas chances aí para 50%. Muito, muito suspeito. Tá? Bem, ó. Mafê, concordo com você. Essa eu pularia. Certeza. Olha o tamanho disso. Não, não. Desmili, né? Vai embora. Tá? Olha o que acontece. Em um jogo online, leitura dinâmica aí, né? Já cansei, né? Ó, em um jogo online, cada jogador procura subir de nível, aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem das forças de defesa e do ataque do participante. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Tam, 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 tam.
Tan, tan, tan. Tan, 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 tan. Matemática. Diretamente proporcional. Olha aqui que ele fala, ó. Ele está falando para mim que força de defesa. Então ele está falando para mim, ó, defesa é diretamente proporcional ao seu nível ao quadrado. Não, desculpa. Opa. Ao seu nível e ao quadrado da experiência. Vou colocar experiência aqui. Bom, experiência. Não vou colocar XP, tá? Gamers entendeu a referência. Tá? Enquanto a sua força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Muitas informações, tá? Porém, o que mais me prejudica nesse texto é a informação que ele não me dá. Tá? Vamos continuar lendo, ó. Então aqui eu tenho a primeira informação importante, ó. Força de defesa, quadrado da experiência e força. Tá? Então aqui eu tenho tudo o que eu preciso para montar as equações. Beleza, tá aqui. Tá? Quando ele fala para mim que eles são diretamente proporcionais, o que eu sempre guardo? Que todas as informações estão na mesma linha. Tá? Estão na mesma linha, tá vendo? Ó, diretamente, defesa é diretamente proporcional ao nível e à experiência. Força, diretamente proporcional ao nível e à experiência. Estão todos na mesma linha. Tá bom? Nenhum jogador sabe o nível ou a experiência dos demais. Tá? Então você vai chegar lá no jogador e pode pegar um cara que vai te matar rapidinho. Os jogadores iniciam o jogo nível 1 com experiência 1. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1 com experiência 1 e possuem força de ataque 2, de defesa 1. Ele me deu uma informação com números. Então, é uma opção, tá? Essa questão aqui, Maria Fernanda, pode ser uma questão que você anota no cantinho e volta depois, tá? Mas você tem que resolver, tá? Por quê? Porque você identificou a palavra proporcionalidade. Então aí você sabe que é uma questão fácil. Você tem que responder ela de qualquer jeito, tá? Então, vale a pena perder um tempo numa questão dessa, porque você não pode errá-la. Tá? Claro, anota lá, proporcionalidade, voltar. Aí você vai fazendo a sua prova. Quando você pegar uma de análise combinatória, de logaritmo, de geometria espacial, você já sabe que você não precisa perder tempo com essas questões. Então você sabe, putas, tem 4 questões aqui que eu não preciso responder. Então eu volto nessa questão e eu sei que eu posso gastar aí 10 minutos nela. Tá? Não vai dar certo. Tá? Eu posso gastar 10 minutos nela, por quê? Porque eu já ganhei 4 questões de 3 minutos. Então eu tenho 12 minutos de reserva para gastar numa questão dessa. Mais ela, então seria 15 minutos. Tá? Então a minha conta estratégica é essa. Tá? Eu não preciso responder todas as questões da prova. Eu posso ir naquelas questões que me favorecem. Tá? E não preciso perder tempo com as mais difíceis, para não perder questões lá no final. Tá? Enem é isso, teoria de resposta ao item. Tá? Então vamos lá. Nesse jogo, cada participante se movimenta em sua cidade, em busca de tesouros, para aumentar sua experiência. Quando 2 deles se encontram, um deles pode desafiar o outro. Tá? No confronto. Sendo o desafiante
considerado como atacante? Tá aqui, ó. Desafiante é o atacante. Tá? Quem está sendo desafiado é o defensor. É como se fosse o War, o joguinho lá de dados, tá bom? Compara-se então a força de ataque de quem desafiou pela força de defesa de quem foi desafiado. Tá? Vence quem tiver o número maior. Tudo bem? Beleza? Agora vamos lá. Caso empate, ambos jogadores aumentam sua experiência. Beleza, por enquanto. Agora vem a informação importante. Tá? Vem a informação importante, ó. Durante um jogo, o jogador J1, de nível 4, experiência 5, irá atacar o jogador 2, de nível 2, experiência 6. O jogador 1 venceu o confronto, porque a diferença entre sua força de ataque e a força de defesa eram 1. Então ele está perguntando qual foi a diferença entre o ataque pela defesa. Tá bom? Só que, como é que eu calculo isso? Só substituir os valores ali? Só substituir os valores? Não dá. Só substituir os valores não dá. Sabe por quê? Porque essa aqui é uma questão com informação implícita. E qual é a informação implícita? Tá? Qual é a informação implícita? A informação implícita é a seguinte. Vou voltar lá no documento inicial lá, tá? Do Cisco lá. Opa, volta aqui. Voltou. Toda razão tem uma constante de proporcionalidade, não existe? Olha o K ali, ó. Olha o K. Olha o K aqui, ó, também. Então existe um K relacionando a proporção entre todas essas grandezas. Essa é a minha informação implícita. É algo que ele não falou para mim. Tá? Por isso que eu falo que essa questão ela é média. Tá? Porque você tem que lembrar que aqui ainda existe uma constante de proporção. Existe uma constante de proporção. Tá? Existe uma constante. Então, quanto que vale essa constante? Professor, não sei. Não sei. Então eu vou ter que fazer o quê? Tentar descobrir. Como? A informação azul diz para mim. A informação azul, ó. Os dois jogadores iniciam o jogo no nível 1, com experiência 1, e possuem força de ataque 2 e de defesa 1. Quanto que vale o K1? 1. Quanto que vale o K2? 2. Agora eu consigo calcular o rosa. Tá? Olha o rolê que ele me deu. Tá? Olha o rolê. Se eu calculo direto, eu não tenho como fazer isso. Então ele me dá aí uma informação implícita. A habilidade que ele cobra do candidato numa questão dessa é: você lembra que grandezas proporcionais possuem uma razão de proporcionalidade? Não, não lembro. Errou.
tá? Agora eu consigo substituir. Agora eu vou para o rosa. Olha o que ele fala aqui, ó. D, defesa. Qual é o nível do jogador que está defendendo? É o J2. Deixa eu... J2, defende. J2 tem nível 2 e experiência 6. Vezes a constante, vezes 1. E o jogador 1? Ele é ataque. Qual é o nível dele? Nível 4 e experiência? Opa! Experiência 5. Vezes a constante de proporção. 2 vezes 36, 72. Esse é o número de defesa do jogador 2. Qual é a força de ataque? 16 vezes 10. Então a força de ataque é 160. 160 menos 72 vai me dar quanto? 88? 88. Resposta 88. Tá aqui de novo, tá? Lembra que eu falei? Não é uma questão fácil. Essa questão é uma questão chata, média para difícil. Por quê? Porque ele me traz muitas informações, o texto é longo e ele me cobra uma informação que ela não é explícita e eu não consigo enxergar em lugar nenhum. Tá? Que é lembrar da constante de proporcionalidade. Tá? Falou proporcional, eu tenho que lembrar que existe uma constante de proporcionalidade. Tudo bem? Só duas grandezas só são proporcionais se existir uma grandeza proporcional. Perder x1 para um grau de 7, equipamento melhor. Vixe. Esse dia eu tava jogando aqui, o cara falou assim, rapaz, eu sou nível 10. Eu peguei um nível 15, cara. Nossa, dei uma surra nele. Dei um double kill nele e fiz um hit kill em outro personagem dele. Eu perdi, mas fiz isso. Eu falei pra ele, mas o importante é ganhar, não adianta nada você fazer um double kill, um hit kill. Não, mas ele matou um de cada vez. Mas ganhou. Sabe? Perguntas. Depois que ela está construída, que ela está resolvida, ela aparece... mas humilhou o cara. Depois que ela está construída e resolvida, ela fica fácil. Só que isso aqui não é fácil, tá, gente? Não é. Sim. Acendi a lâmpada, resolvi. Tá? Eu preciso sempre lembrar. Duas grandezas proporcionais só são proporcionais se existir uma razão constante entre elas. Tá bom? Tem que guardar essa parte. Perguntas? A ideia aí, que ajude vocês a melhorar a interpretação aí, tá? Tá? Espero que eu esteja aí ajudando vocês. Tá bom? Então, na verdade aí, você tem duas razões aqui, porque ele me fala que a defesa ela tem uma proporcionalidade direta
Entre nível e experiência aí, André, não tem? Só que essas duas grandezas proporcionais, tá? Elas precisam ser diretamente ligadas também a uma razão de um número de proporção. Na verdade, o que eu tenho? Eu tenho D dividido por N. Tá? Eu tenho D dividido por N. N fica diretamente proporcional a eles. Tá? Então, como é que eu penso? Eu penso assim, se duas grandezas são diretamente proporcionais, eu coloco na mesma linha. Se são inversos, eu coloco em linhas separadas. Eu costumo ir dessa forma. Tá? Só que, se elas estão diretamente ou inverso, não interessa. Tá? Eu tenho ainda um número proporcional aí. Tá? Olha um exemplo que nós temos aí. Ah, entendi. Então, mas aí que tá, ó, André. Peraí que ver, ó. Vamos ler. Ele falou pra mim, ó, a força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado. Então ele falou pra mim que é ao mesmo tempo pelas duas. Tá vendo aqui? Essa informação aqui, ó. Peraí. Ele me fala aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ele fala aqui, ó, e ao mesmo tempo. Tá? Se você monta o sistema, você está falando para mim que a defesa depende dessas duas unidades em momentos diferentes. Então a defesa depende do nível do jogador. E essas são diretamente proporcionais. Também pode depender da experiência dele, diretamente proporcional. Então são duas situações. Então existe uma condição de existência aí. Se você separa. Tá? Então ali ele teria que colocar para mim. Detalhe traiçoeiro, exatamente. Então quando ele fala ao seu nível e ao quadrado, as duas grandezas acontecem ao mesmo tempo. Tá? Tem que estar acontecendo ao mesmo tempo. Tá bom? Esses são os detalhes das interpretações aí, tá bom? Alguém quer perguntar mais alguma coisa lá na situação do ataque e defesa? É assim, Eduardo. Lembra da tutoria do Cisco lá, que tá na descrição lá o tutorial, a tutoria? Ele falou o seguinte: das 45, eu tenho possivelmente 6 ou 7 difíceis que eu posso errar. E daquelas com conteúdos fáceis, se eu errar pelo menos umas 5, acertar na faixa de 32, 33, a minha nota é 800. Essa aqui seria uma daquela de conteúdo fácil que você erraria. Tá? Conteúdo, quando eu digo conteúdo fácil, eu estou dizendo que o conteúdo ele é do princípio, lá no início, né? Então eu estou dizendo que ele é fácil porque ele vem lá do princípio. Mas não é uma questão fácil. Tá? Então, não é uma opção, mas se você errar, a sua nota não vai ser muito prejudicada ainda. Por quê? Porque a grande maioria das fáceis você acertou. Tá? E essa questão, mesmo sendo de um tema fácil, provavelmente o índice de acerto dos candidatos não é alto. É isso que eu quis dizer. Lembra que aí cai naquelas 5 ou 6 que ele falou que você pode errar dentro dos temas fáceis. Né? Exclui as difíceis. Eu tenho 5 ou 6 que eu posso errar ali de temas fáceis. Essa aqui, na minha opinião, é uma. Tá? É uma. Beleza? Porque ela é cansativa. É uma questão dessa que ela é cansativa, igual a Maria Fernanda disse. Professor, minha cabeça ela tá cheia, trincando, explodindo. Eu não vou parar para fazer uma questão dessa. Tá? Uma outra questão aqui, ó. Uma outra questão. Eu tenho uma bicicleta.
tá? Eu não tenho não, tá? Eu não sou esportista não. Já fui. Não interessa quando, tá? Vocês calem a boca. 93, 94, 96, 98. Então, mas você acertou porque você fez ou acertou porque chutou? Fiz. Então você faria igual. Então você faria igual. Espero eu. Mas eu só penso fazer do mesmo jeito. Tá? Então vamos lá. Ó. Um ciclista quer montar um sistema de marchas usando 2 discos dentados na parte traseira de sua bicicleta, chamados catracas. A coroa é o disco dentado que é movimentado pelos pedais da bicicleta, sendo que a corrente transmite esse movimento às catracas, que ficam posicionadas na roda traseira da bicicleta. As diferentes marchas ficam definidas pelos diferentes diâmetros da catraca. Blá, 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 blá. Puf. Tá aqui. Eita. O ciclista já dispõe de uma catraca de 7 centímetros de diâmetro. Então, a catraca 1, vou colocar C1, 7 centímetros. E pretende incluir uma segunda catraca. Vou chamar de C2. De modo que, ó, à medida em que a corrente passe por ela, a bicicleta avance 50% a mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira catraca. Tudo bem? Então, de novo, vamos ler. O ciclista já dispõe de uma catraca C1 de 7 centímetros de diâmetro e pretende incluir uma segunda catraca, C2, de modo que, à medida que a corrente passe por ela, a bicicleta avance 50% a mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira catraca, a cada volta completa dos pedais. Então, pergunto para você. Ele está falando sobre valores, relacionando valores. Ele está fazendo uma relação entre grandezas. Primeira grandeza, qual que é? Bem clara. Diâmetro das catracas. Sim? Diâmetro das catracas. Qual é a segunda grandeza? Qual é a segunda grandeza? Qual é o segundo objeto físico mencionado no problema? Que vai mudar no problema. Qual é o objeto físico? A corrente? A corrente. Ela vai se alterar também, não vai? Ele vai mudar o diâmetro e ele quer mudar também a corrente. Então, eu tenho catraca 1, 7 centímetros. Catraca 2, não sei. Corrente 1, não sei. E a corrente 2, 50% a mais. Do que a primeira, não é? Não é 50% a mais a primeira? Peraí. Então, eu posso chamar a corrente 1 de
corrente 1. Eu posso chamar a corrente 2 de 1,5 vezes a corrente 1? Sim ou não? Quem não entendeu o que eu fiz aqui? Por que é 1,5? 50% a mais. Exatamente. 50% a mais é o quê? É 100% mais 50%. O que é 100%? É 1 inteiro. O que é 50%? É meio. É 1,5. Tá vendo? É 1,5. Então, olha aqui a relação, ó. Catraca 2, corrente 1, corrente 2, tá? Agora vai. Quer dizer, se eu não errar de novo, né? Catraca 1, 7. Catraca 2, não sei. Corrente 1, corrente 1. Corrente 2, 1,5 da corrente 1. Sim? E aí? Agora é só multiplicar aí. Quanto que dá? Tá? Troca, tá? Isso aqui são inversamente proporcionais. Se eu aumento a catraca, a frequência da corrente diminui. Tá? Olha aqui, ó. Faz assim, ó. Se eu aumento a catraca, a frequência da corrente diminui. Coloca as duas flechas para o mesmo lado. Pô, você nem para corrigir antes, né, ô Fabrício? Tá? Então, 7x, 1,5, corrente 1, dividido por corrente 1. Então, Tipo, bem que eu tava achando isso, né? Eu falei assim, nossa, vai ficar corrente 1 ao quadrado. Tipo, como assim, Ué, velho? pode ser, mas qual o problema? Não, mas não fazia muito sentido. Ah, faz aí para mim, por favor. 7 dividido por meio, então é isso menos metade disso, que vai dar algo próximo de 4,7. 4,7? Dá uma dízima aqui, se não me engano, né? 4,7. 4,7 tem resposta lá? Tem resposta, tá? Então, ó, catraca, catraca, corrente, corrente. Essa é uma questão média para difícil também. Tá? Porque você tem que perceber e essa relação, detalhe, essa relação de movimento circular, ela não é da matemática, ela é na física. Tá? Você tem que lembrar de movimento circular lá na física para poder lembrar dela, para fazer essa relação. Tá? Então o sujeito aqui te ajudou muito. Né? Você tem que lembrar aí que o período e frequência são diferentes, inversamente proporcionais, tá? Período e frequência inversamente proporcionais. Errou? Esqueceu de inverter? Não sei, não lembro o que eu fiz, não sei o que eu errei. Ah, tá. Entendi. Tudo bem aí? Deu 3,5, eu não sei o que eu fiz. Eu acho que eu sei lá, só catei 50% do 7 tá aqui Pode lá. ser. Pode ser que você colocou 0,7 dividido por 2, né? Mas aí não faz sentido, sei lá. Mas tudo bem, não. Tá. Então, continuando aqui. Pode continuar?
Próxima questão. Também de 2019, ó. Ó, para contratar 3 máquinas que farão o reparo de vias rurais de município, a prefeitura elaborou um edital que, entre outras cláusulas, previa: cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital. O total de recursos destinados para contratar o conjunto das 3 máquinas é de 31. 3 máquinas. Máquina 1 mais máquina 2 mais máquina 3 é igual a 31 mil reais. Tá? Agora eu só não sei se isso aqui é valor real ou valor de edital. Quem entendeu a referência, entendeu. O valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional à idade de uso de cada máquina. Tá? Então, existe uma relação de proporção aí. Tá? Qual a relação de proporção? Então você tem que X, que máquina 1, vou chamar aqui de X. Máquina 2 de Y. Máquina 3 de Z. Tá? Existe uma proporcionalidade entre elas. E essa proporcionalidade, tá? Essa proporcionalidade vai me dar uma inferência, vou chamar de K, por exemplo. Tá? E esse K, ele é inversamente proporcional a 2, 3 e 5, que são as idades. Que é o que ele fala no texto aí, tá vendo? As 3 empresas vencedoras do edital cadastraram máquinas com 2, 3 e 5 anos. Superfaturado. Não vamos a essas situações, tá? Então, quer dizer o seguinte, que o X, por exemplo, é inversamente proporcional a 2. É a máquina 1, né? Que ele falou aqui, ó. Tá? Ou seja, o X é inversamente proporcional a 2. O Y é inversamente proporcional a 3. E o K é inversamente proporcional... Não, Z é inversamente proporcional a 5. Se eu somar esses 3 itens, tem que dar quanto? 31 mil. Aí vem o advogado e fala, depende, quer que dá quanto? Então, ó, X mais Y mais Z é igual a K. Trocando, não, 31 mil. Trocando o X, o Y e o Z por função de K, eu tenho K2, K3, K5. Essas partes proporcionais, inversamente proporcionais, tem que dar 31 mil. É só fazer MMC agora. Qual que é a MMC entre 2, 3 e 5? A multiplicação entre eles. Qual que é a multiplicação entre 2, 3 e 5? 30. 30 dividido por 2, 15. 30 dividido por 3, 10. 30 por 5, 6. 30 vezes 31 mil, quanto que dá aí, por favor? Trinta vezes 31 mil.
930 mil. Quinze mais 10 mais 6. 31K. 930 mil. Então, o nosso K vale quanto? Obrigado. Nosso K vale 930 mil dividido por 31, que vai dar essa razão aqui de 30, né? 30. Então, o nosso K vale 30 mil. Tá? Nosso K é 30 mil. Agora é só substituir. Tá? Espera aí. Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso? Sovou no de 5. Só interessa para mim esse cara aqui, ó. Tá? Só interessa esse cara para mim aqui. Então eu vou aqui direto, ó. Z é igual a 30 mil dividido por 5. No caso, 6 mil. Tem 6 mil lá? Tem. A letra B de bom também. Tá? A letra B de bom também. Letra B. Tá aqui, ó. Tudo bem? Tá? Essa aqui é uma questão mais explícita, tá? Tá uma questão fácil, tá? Dado as outras questões. E que todas essas, por enquanto, fazem parte da mesma prova. Próximo. A última. É comum em lançamentos de empreendimentos imobiliários, as maquetes de condomínios funcionam como uma ótima ferramenta de marketing para as construtoras, pois, além de encantar clientes, auxiliam de maneira significativa os corretores na negociação e venda de imóveis. Um condomínio está sendo lançado em um novo bairro da cidade. Na maquete, projetada pela construtora, em escala de 1 para 200. 1 por 200. Existe um reservatório de água com capacidade de 45 centímetros cúbicos. Tudo bem? Então eu tenho uma escala de 1 por 200, um reservatório nessa maquete com 45 centímetros cúbicos. Na maquete, quando todas as famílias estiverem residindo no condomínio, a estimativa é que, por dia, sejam consumidos 30 mil litros de água. De novo, ele montou uma relação entre duas grandezas físicas. O que ele relacionou? A escala, que relaciona a figura com o real. A figura com o real. A figura com o real. Então ele está relacionando o comprimento da figura com o comprimento na realidade. E onde ele me mostra isso? A escala 1 por 200. Tá? A escala 1 por 200, ele me mostra isso. Tá? E ele relaciona o quê? A capacidade volumétrica. Tá? Então eu vou ter que calcular o quê? Ó? Então aqui. Primeiro, a escala. O que a escala nos diz? O que a escala nos diz? O que a escala diz? Quando ele fala para mim que é 1
por 200, ele está dizendo para mim que existe uma relação de 1 na figura é igual a 200 no real. No caso, centímetros. 1 centímetro da figura equivale a 200 centímetros no real. Então, a minha escala, 1 centímetro, 200 no real. Então ele vai fazer uma relação cúbica, tá vendo? Tem que tomar um cuidado, ele está falando de volume. Então ele está falando de relação de 1 por 1 por 1. Então é 1 por 1 por 1 por 200, 200, 200. Tá? Então ele vai falar, e ele fala ainda, ele mistura unidades. Por quê? Porque ele fala em litros e me dá a unidade em centímetros cúbicos. Vou ter que transformar isso. Tá? 45 centímetros cúbicos em litros. Como é que faz isso? Vamos lá. Primeiro, metros, decímetro, centímetro. É cúbico? Divide cada uma dessa aqui em 3 partes. Para facilitar. A vírgula vai na troca das unidades. 45. 45 inteiros, a vírgula está aqui. Litro é isso. 1 decímetro cúbico é 1 litro. 1 decímetro cúbico é 1 litro. Então eu vou completar de zeros até chegar aqui. Então, 45 centímetros cúbicos, na verdade, é igual a 0,045. Decímetros cúbicos, porque já vai estar em litro, tá? Já vai estar em litro. Agora o que ele faz? Faz uma relação, a capacidade dele no desenho. A capacidade dele na realidade. Qual é a escala? 1 por 200, mas é 1 centímetro linear por 200 centímetros linear. Ele está falando de volume, então é centímetro vezes centímetro vezes centímetros. Olha a sacanagem aí que ele faz para a gente. Tá? Que eu tenho que prestar atenção. 1, 2 ao cubo, 2. 2 zeros vezes 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a capacidade do reservatório na realidade é 0,045 vezes 2 milhões de litros. 2 milhões. Quanto que dá? Quanto que dá? 900 mil? 900 mil decímetros cúbicos, que é a mesma coisa que 900 mil litros. Essa é a capacidade real do reservatório. Só que, quanto que gastam por dia? 30 mil litros. Se gastam 30 mil litros por dia, quantos dias esse reservatório sustenta
esse condomínio? 30 mil por dia. Reservatório. Consumo. R$ 900.000 dividido por 30 mil. Peraí. Não, rapaz. Faz errar não, ô. Tá louco? Tá bom? Gente, peraí. Que mancado, ó. Aqui não é 2, é 8, tá? Lembra que eu falei 8 e escrevi 2 aqui? Então muda tudo aí, ó. Quanto que dá agora? Só para ver se está esperto, né? Sei. Então vai lá, 0,45. Então é 8 milhões vezes 0,045. 360 mil. 360 mil decímetros cúbicos, 360 mil litros. Então a capacidade aqui é de 360. 36 dividido por 3, 12 dias. Esse reservatório sustenta esse condomínio por 12 dias. Por 12 dias, tá aqui. Tá bem? De novo, ele usou uma relação de proporção e agora ele falou sobre escalas. Tá? Ele falou para mim sobre escalas, que é uma forma de trabalhar com razão e proporção. Quando eu leio a escala, eu tenho que ler a figura real. Figura real, nesse caso, centímetros cúbicos. Acho que a pegadinha dele aí é você lembrar que a escala no mapa é linear. Tá? E ele está falando de volume, então tem que ser cúbico. Tá bom? Beleza? Deu uma clareada aí, uma ajuda para vocês?